Graça e paz. Aleluia. Que bom. Glória a Deus. Poder estar aqui essa noite. Estivemos aqui pela manhã. Foi uma bênção, né? E essa noite nós voltamos para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda irá fazer. Aleluia, Jesus, aleluia. Ele sofre com o frio, né? Por mais que o peso seja térmico, mas eles acabam sofrendo um pouquinho. Eu cantei uma canção pela manhã e eu gostaria de cantar essa noite novamente com vocês. Amém? O refrão diz assim, olha: te adorar é o que sustenta-me. Não fica lá sozinho lá. Posso não ver o amanhã, que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando, eu não preciso transformar. Isso vai passar, por isso resistindo estou. Quantas minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Canta forte, te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder, te louvar. Eu
Senhor está cuidando de mim. Aí fica fácil, né? Com a banda desce. Deus abençoe. Amém? Vocês estão felizes ainda? Não vou tomar mais um tempo. Nós vamos para a palavra agora. Se tiver alguém que possa fazer no fundo, agradeço. Eu sou o pastor Fábio Corbacho, né? Acho que alguns me conhecem aí pelas redes sociais. Estava até contando um pouco do nosso testemunho mais cedo para alguns irmãos que nós estávamos almoçando, depois fomos, né, para casa aí, os nossos queridos irmãos. Já agradeço pela recepção, pastor. O povo aqui é uma bênção, hein? O irmão ali nem se diz, né? E eu já estou com vontade de voltar já. Amém? E eu louvo a Deus porque essa noite, esse dia é um dia especial, né? Nós passamos ali um tempo abençoado na casa do nosso irmão, junto com a sua família. Tivemos um tempo também no almoço, maravilhoso. E nós estávamos compartilhando um pouco daquilo que Deus vem fazendo durante esses anos. Eu lembro que no ano da pandemia, né? Mas antes, deixa eu apresentar, tá ali a minha esposa. Ela foi apresentada, né? Aquela linda mulher que Deus usou para transformar a minha vida. Se hoje vocês estão me vendo aqui no culto, é porque ela pagou um preço secreto. Eu viajava muito, né, na RIT, R.R. Soares, e fazia muitas viagens. Ela ficava em casa intercedendo, até o dia que o Senhor fechou as portas e disse que eu não viajava mais, que agora ia pastorear. E eu louvo a Deus por isso, né? Porque hoje, depois de 12 anos quase, o Senhor está permitindo novamente que a gente saia, atenda, sirva, né? Não é atender a agenda, é servir o povo de Deus. E nós estamos nessa caminhada, quase não paramos em casa, a igreja. Estava aqui recebendo mensagem: pastor, liga para mim quando terminar, os presbíteros, e quando terminar, nós vamos estar ligando para eles. Eu sei que são boas notícias que precisam, né, se resolver, mas Deus está no controle de todas as coisas, amém? E tudo isso começou em 2019, bem antes, né? Mas em 2019, quando Deus me deu uma palavra, Ele me deu uma palavra rema, que 2020 nós viveríamos o ano da visão perfeita. E quando nós viramos o ano de 19 para 20, chegou no dia 17 de março, estourou a pandemia. E eu quase entrei em crise, porque Deus te dá uma mensagem para um ano, e que essa mensagem era o ano da visão perfeita, e de repente estoura a pandemia. E as igrejas precisaram fechar, porque ninguém podia ter contato, o social já não existia mais. E eu lembro que eu quase entrei em parafuso, porque eu comecei a ficar preocupado. Eu ficava, meu Deus, o povo não vai mais acreditar naquilo que Deus me dá. Afinal de contas, Deus me falou que esse seria o ano da visão perfeita, e não está sendo nada perfeito. Eu lembro que quando nós chegamos na Páscoa, alguns irmãos, né, que eu compartilhava, até falavam para mim assim: pastor, a gente acredita, mas aquele a gente acredita, tipo, né, para dar um conforto, pastor. Talvez alguns até acreditavam. E eu lembro que quando nós chegamos ali na Páscoa, o Senhor colocou algo no meu coração de fazer lives. E Deus falou comigo: faz live, alimenta o povo. Eu comecei primeiro no grupo da igreja, e dali as pessoas começaram: pastor, tem que expandir, tem que falar, tem que... E eu comecei a gravar uns pequenos vídeos e soltava, e os testemunhos começavam a chegar.
E eu comecei a fazer algumas lives, e eu lembro que na live da Páscoa, né, onde o Senhor disse para o povo lá no Egito: entrem para dentro de casa, entre para dentro de casa, vai para dentro de casa, que o anjo da morte vai passar, mas os umbrais que estiver com o sangue do cordeiro aspergido não vai, o anjo da morte vai pular, vai passar, até porque o nome significa passagem, né? Páscoa, passagem. E eu falei assim, eu acho que as coisas estão começando a fazer sentido, porque a televisão, o governo, todo mundo, a mensagem era: fique em casa, fique em casa, fique em casa. E eu comecei a fazer live. Em uma das lives nós estávamos no meio da Páscoa. Eu chamei todo mundo em live e comecei a ministrar uma palavra. Naquele momento Deus falou no meu coração: desde a época do Egito, o único lugar onde vocês estão celebrando a Páscoa da maneira correta é agora, dentro de casa. Falei: uau, como Deus é tremendo, como Deus é maravilhoso. E ali o Covid estava assolando, estava no pico da pandemia, mas nós estávamos em casa, ceando, protegidos. O sangue de Jesus estava cobrindo as nossas casas. Eu lembro que dali em diante as redes sociais, elas começaram a tomar uma dimensão que eu nunca esperei na vida. Até busquei, mas não sabia que seria dessa forma. E a partir daquele dia eu comecei a ganhar 1000 seguidores por semana. Eu falava: o que é isso? Não sei o que está acontecendo. E de repente vídeos batendo 5 milhões, 6 milhões, 300 mil, 500 mil. Eu falei: o que é isso? O que Deus quer fazer com isso? E começaram a chegar os testemunhos. Pessoas que moram na América, pessoas do Paquistão, pessoas da China, do Japão, testemunhando e dizendo: eu estava em depressão, eu já estava 15 dias deitado em uma cama, no sofá, já perdi meu casamento, já perdi meu emprego, já perdi a vontade de viver, 15 dias sem tomar banho, e hoje eu vou tomar banho, eu vou lutar pelo meu casamento. E Deus começou a falar comigo, falou assim: olha, é sobre isso, não tem a ver com você, é sobre mim. Eu tentei até dar uma melhorada em algumas coisas, tentei fazer alguns vídeos, a minha filha que cuida hoje das minhas redes, mas eu tentei até dar uma melhorada e não deu certo. Deus falou: volta novamente para a essência. E eu falei: tá bom, Jesus. E a partir daquele dia até hoje, muitos testemunhos nós temos recebido. E eu entendo que tudo que nós temos vivido é para a glória de Deus. Eu não sou famoso, eu não sou artista, eu sou apenas um filho que Deus resolveu honrar o nome dele usando a minha vida. Porque às vezes a gente quer ser honrado por Deus, a gente fala: eu quero ser honrado. Deus não procura isso, procura honrar a Deus através da vida que você tem vivido na terra. Algumas pessoas, elas dizem: porque os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz, a Bíblia não diz isso. Os humilhados serão humilhados, mas a Bíblia fala que aqueles que alto se humilham serão exaltados. Não é uma exaltação pessoal, mas é o nome de Deus que será exaltado através de tudo aquilo que o Senhor nos leva e nos manda fazer. E pela manhã nós falamos sobre o velho e o novo homem, e essa noite eu quero falar um pouco sobre maturidade. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia em primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios 13, versículo 11. Espírito Santo, eu te peço, por favor, assume o teu lugar, porque nós não viemos aqui, eu tenho certeza que os teus filhos não vieram aqui com expectativa de me ouvir,
mas vieram aqui com uma grande expectativa em ouvir a tua voz usando a minha vida. Então que essa noite possamos sair deste lugar transformados, renovados, amadurecidos, para que o nome de Jesus seja glorificado. Nós chamamos o Espírito Santo. E por favor, eu te peço que fale o sumo e que o Senhor apareça, porque nós queremos ouvir a tua voz para obedecer e fazer aquilo que o Senhor quer que façamos, para nos tornar cada dia aquele que o Senhor quer que nos tornemos. Fica à vontade. Essa igreja é tua, essa vida é tua, tudo que tem aqui é teu. Faça o que o Senhor quiser em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vocês acharam? 1 Coríntios 13, versículo 11 diz assim: quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Até aí apenas. Interessante que em Gálatas 4, versículo 1 diz: portanto, pensem da seguinte forma: enquanto vocês não atingirem a idade adequada, o herdeiro não está numa posição melhor do que a de um escravo. Apesar de ser dono de todos os bens, ele deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. Sabe, a maturidade, nós precisamos entender que maturidade não tem a ver com o tempo, mas com a intensidade de viver o processo para chegar à plenitude do relacionamento pleno com Deus. E Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, ele primeiro começa essa carta de 1 Coríntios 13 falando de amor, e ele começa a discorrer em toda ela, e no versículo 11 ele diz: olha, quando eu era menino, eu fazia um monte de coisa que menino faz. Sabe, maturidade não tem a ver com a idade que nós temos, porque eu conheço adolescentes de 13, 14 anos que já são dunamis nessa geração, já são poder de Deus, já são uma dinamite nas mãos do Senhor e um terror do inferno. Eu conheço meninas e meninos de 18, 19 anos que são usados por Deus de uma maneira sobrenatural. Conheço jovens como o dunamis, pessoas que têm sido usadas não apenas dentro do templo, mas nas faculdades, nos trabalhos, nas ruas, nas praças, de uma maneira sobrenatural nas mãos de Deus. Mas eu já conheço pessoas de 50, 60, 70 anos que ainda não conseguiram amadurecer, ainda insistem em fazer coisas de menino, ainda insistem em fazer coisas de criança. E quando Paulo escreve isso, ele diz: quando eu era menino, eu não tinha maturidade. E o interessante, vamos colocar uma vírgula, né? Abrir uma aspas. Interessante que tem muita criança querendo ter direito, da sua herança. Mas a Bíblia fala que enquanto não houver amadurecimento, essas pessoas que não amadureceram, elas precisam de alguém para cuidar daquilo que lhes é de direito. Elas precisam de tutores, elas precisam de pessoas maduras para cuidar daquilo que elas têm direito, que elas poderiam já tomar posse, mas elas não podem, porque ainda não amadureceram. Sabe, quando Paulo diz isso, Paulo está dizendo: quando eu era criança, quando eu era imaturo, eu não podia ter e usufruir daquilo que me era de direito, porque eu só tinha idade, eu não tinha capacidade, eu não conhecia a Deus na sua essência. Engraçado, e nós falamos isso pela manhã, que a primeira coisa que Jesus faz quando tem um encontro com Saulo,
a caminho de Damasco, é cegar ele, é fazer com que ele pare de enxergar, não as coisas de dentro, mas quando Jesus tira a visão dele, e nós sabemos que é temporal isso, porque depois ele recupera a sua vista, a sua vista, né, não a sua visão. A Bíblia diz que, eu imagino sim, que quando Jesus coloca a cegueira temporal em Paulo, é para que Paulo pare de olhar as coisas que estão fora e agora foque naquilo que está dentro. Pois o maduro, ele não amadurece. Uma pessoa, ela não consegue amadurecer olhando com as suas vistas naturais. Uma pessoa, ela só amadurece quando a sua visão espiritual e o seu desejo em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor na sua plenitude é gerado no coração. E isso fica muito claro para mim e para você, porque tudo que Deus quer não é maduros em idade apenas, é maduros no novo nascimento, em novos comportamentos, é maduros na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de falar, na maneira de responder, na maneira de estender as mãos. Sabe, a vida cristã, ela exige amadurecimento. Pelo contrário, nós vemos adultos agindo como criança, e isso é extremamente prejudicial, não só a cada um de nós, mas ao corpo de Cristo, esse lugar ao qual nós chamamos de igreja. Interessante que eu conheço muitos desigrejados por aí, e a maior desculpa que eles usam para não vir mais ao prédio é que nós somos a igreja. Afinal de contas, a Bíblia diz isso. A Bíblia também não diz isso. O apóstolo Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo. Só somos igreja quando nós estamos reunidos. Afinal de contas, o que é igreja, pastor? Igreja é uma casa para o Pai, um templo para o Espírito e um corpo para o Filho. Quando nós entendemos isso, nós começamos a amadurecer e agora começamos a ser pessoas que de fato servem para o corpo de Cristo. Esse amadurecimento acontece de uma hora para outra, pastor? Não acontece. Mas é possível amadurecer, deixar de fazer coisas de menino, é possível. Sabe, o homem maduro, ele suporta o tempo da prova sem murmurar. Se você ler a história de Jó, você vai ver que no início da caminhada de Jó, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Jó, ele tem uma crise no início pessoal, só que depois ele começa a ter um conhecimento de quem é Deus para ele e na vida dele, e ali começa agora Jó entender o que de fato ele precisa fazer em meio a tudo aquilo que ele estava enfrentando. Não murmurar, e sim crescer, e sim amadurecer. Aí Jó, ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar. A criança ouve falar, o maduro, ele conhece o Senhor de andar. E é por isso que Jó, ele suporta aquele tempo sem murmurar. No início ele questiona, depois ele para, ele entende, ele aceita, e ele diz: eu aprendi a receber as coisas boas e também aprendi a viver as coisas não boas, ou as coisas ruins. Imagina a coisa, eu sei, e a mulher dele olha para ele e diz: amaldiçoa, pede a bênção desse Deus e morre. E ele diz: eu não vou fazer isso. Morrer com integridade é acreditar até o fim que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Mas isso eu só entendo quando eu amadureço,
quando eu caminho com Ele e começo a conhecê-lo na sua plenitude, na sua essência, quando eu começo de fato a saber quem Deus é, não apenas de ouvir falar, mas de caminhar com o Senhor, de passar por todos os percalços da vida, de passar por todas as dificuldades e entender o que Davi de fato escreveu no Salmo 23, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Pode tudo me faltar, mas a presença do meu pastor, que eu conheço, que eu ando, que eu tenho intimidade, que eu sei quem é, aquele que me amadureceu, ele não vai me faltar. Esse meu pastor que não me falta, ele refrigera a minha alma, a sua voz é como refrigério para a minha alma. Esse pastor que não me falta, ele me amadureceu, e através dessa maturidade, desse pleno conhecimento de saber quem é ele, eu sei que eu posso caminhar por onde eu estiver. 1000 pode cair do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu sei quem é o meu pastor e ele não vai me faltar. Quando nós amadurecemos em Cristo, nós suportamos o tempo da prova sem murmurar. Podemos até questionar, somos seres humanos, mas nós não podemos murmurar da ação, da provisão, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Afinal de contas, nós não podemos continuar sendo os meninos de antes, porque hoje nós nos tornamos adultos, e adultos acreditam quem Ele é, sabe quem Ele é, não porque ouve, mas porque caminha com Ele. O homem maduro, a mulher madura, sabe que a primeira pessoa que lhe cria problema não é Satanás, é ela mesma. Outro dia eu estava falando na nossa igreja e eu disse: às vezes as pessoas acham que Deus quer nos livrar do inimigo apenas. Não. O maior interesse de Deus é nos livrar de nós mesmos. Como eu falei pela manhã, tem gente que usa e diz que a carne é fraca, mas esquece que o espírito, ele precisa estar pronto, ele precisa estar forte, ele precisa estar de fato, sabe, preparado. Nós precisamos entender que tudo que Deus quer, irmãos, é que a gente entenda que os problemas, na maioria deles, é nós que procuramos. Tem até uma canção de Thales, bem antiga, ele fala que é a gente que complica tudo. Não é mentira, não. É a mais pura verdade. Saulo, ele sabia disso, mas ele só entendeu depois que ele amadureceu, depois que ele também recebeu o nome de Paulo. Ele agora deixa, quando há um encontro a caminho de Damasco, a Bíblia fala que Jesus olha para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele estava procurando problema para quem? Para ele mesmo, perseguindo Jesus. Não, pastor, mas ele estava perseguindo os cristãos. E quem habita na vida dos cristãos? O próprio Cristo. Porque Jesus não disse para ele: Saulo, Saulo, por que você persegue os meus filhos? Ele disse: porque você me persegue. Ele está procurando problema para ele mesmo. Só que quando ele deixa de ser, porque o nome Saulo significa o exaltado e Paulo o desejado, quando ele deixa de ser alguém exaltado e passa a ser o desejado, ele entende que a vida dele na terra só teria sentido se ele vivesse para a glória de Deus. A maturidade nos faz entender isso. Sabe, o homem maduro, a pessoa madura, ela não pode ser uma pessoa hipersensível. A hipersensibilidade é algo terrível. Eu lembro que há uns meses atrás, acho que ano passado, não lembro, uns meses atrás, depois do Covid, eu fiquei assim, esquecendo. Estava falando com o pastor ali, outro dia eu estava na caixa econômica e peguei o celular e estou olhando, e uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, o que foi? Eu falei: eu estou tentando lembrar o nome da minha esposa, que eu preciso falar com ela.
pessoa olhou para mim e fez assim: você está brincando? Eu falei: não estou falando sério. Aí ele falou assim: pastor, anota o nome dela como Malu, fica mais fácil. Eu falei: é verdade. Sabe, há uns meses atrás eu estava com o dente superior muito sensível. Até o creme dental, quando eu passava a escova, ai, sentia dor. Aí eu corri no dentista. Aí a nossa dentista, ela falou assim: ah, mas está com um desgastezinho, esse desgaste natural, talvez descolação, vamos fazer aqui um procedimento. Ela fez o procedimento. Aí no outro dia eu fui escovar os dentes e eu falei: nossa, eu falei com ela, ela fez: não, pastor, calma, você fez o procedimento ontem, é com o passar do tempo que você vai parando de sentir. Eu falei: você tem certeza? Ela fez tempo. Esses dias eu estava escovando e eu falei: parou, não está mais doendo, que bênção. E uma pessoa hipersensível, ela se inflama com tudo. Ela é uma pessoa que ainda não amadureceu. Uma pessoa que não era hipersensível, pelo contrário, era alguém muito maduro, alguém que vocês muito conhecem, José da Bíblia, Zézio, aquele que os seus irmãos pegaram ele, jogaram dentro de uma cisterna, depois tiraram, venderam. A Bíblia fala que quando os irmãos de José encontraram José reconheceu eles. Entenda uma coisa: uma pessoa madura reconhece quem um dia ele fez mal. Às vezes o menino ou a menina, a criança, esquece que fez. Mas o que o maduro tem que fazer? Pagar com a mesma moeda? De jeito nenhum. O maduro precisa não dar troco, mas pagar com aquilo, não com o que recebeu, mas com aquilo que ele. A Bíblia fala que quando os irmãos de José de fato reconheceram, de alguma forma, quando eles olharam, a Bíblia fala que eles caíram prostrados no pé de José. E o que foi que José fez? Primeiro, ele deu um choro de liberdade. Ele foi no teto com aquele choro que eu acho que quase todo o Egito ouviu. E segundo, ele parou com os irmãos e fez assim: para. Não precisa isso, fica tranquilo. O Senhor só me enviou à frente, porque sabia de tudo que a gente ia enfrentar. Então, fica tranquilo, eu cheguei na frente para resolver o problema. Então, nós não podemos ser pessoas hipersensíveis, porque o Senhor conta com os maduros para resolver problemas de pessoas que ainda não conseguem resolver. Pastor, mas eu vou ter que ajudar. Quem fez algo contra mim vai ter que ajudar, porque ou somos parecidos com Jesus, ou então não existe prazer nenhum de caminhar nessa terra para se parecer com o outro. E vocês sabem com o que eu estou querendo falar. Aleluia. Ou nós parecemos com o nosso Pai Jesus, ou nós nos parecemos com o nosso adversário. Por isso, a hipersensibilidade, ela não existe no coração de alguém maduro. Os meus filhos, eles às vezes falam, uns dias atrás, o Fábio, que é gêmeo, tem 16 anos, ele falou para mim assim: eu não sei como é que vocês conseguem. As pessoas fazem tantas coisas com você e vocês perdoam, meu pai. As pessoas às vezes fazem tantas e você volta a andar junto novamente com elas. Aí ele falou: meu pai, aí também é demais. Eu falei: Fábio, se parecer com Jesus custa, e custa muito. Jesus poderia aplaudir Pedro e dizer: muito bem, Pedro, você arrancou a orelha do soldado certo, porque afinal de contas, se você deixa ele ia me matar. Só que naquele momento foi algo poderoso que estava acontecendo naquele lugar. Pedro, quando tira a espada da cintura para arrancar a orelha ou para dar no pescoço de Malco, Pedro ainda era uma criança, agindo como menino. Malco não era apenas um soldado, Malco era alguém indicado ao sacerdócio. E naquela época, para você ser um sacerdote, você não podia ter defeito nenhum no seu corpo físico.
E Pedro, quando arranca a espada, sabia que ele ia tirar o sacerdócio da vida de alguém, mas Jesus, maduro em todo, ele olha e diz assim: Pedro, não é assim que faz. Não é tentando impedir o propósito através da força. Não, Pedro. Ah, mas ele vai te prender. Pedro, faz parte do processo. Ah, mas ele vai te levar. Pedro, fica tranquilo. Isso, a orelha, Jesus já tinha colocado no lugar. Agora a conversa era com Pedro. Jesus, mesmo sendo preso, mesmo sabendo que seria levado, sofreria tudo que sofreu, Jesus dá uma lição a Pedro: que com quem ferro fere, com ferro. E nós não podemos dar aquilo que recebemos. Afinal de contas, precisamos dar aquilo que nós já recebemos dele, por ele e por causa dele. Então, uma pessoa madura, ela não é inacessível. Uma pessoa madura, ela ouve mais do que ela fala. O apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz: entendam isso, meus amados irmãos, sejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar e nem se irar. Então, uma pessoa madura, um cristão maduro, ele ouve mais, ele fala menos. A Bíblia diz que uma pessoa que não tem muita instrução, quando chega em algum lugar e fica calada, ela passa por sabe. Olha que coisa fantástica. Nós só erramos se a gente quiser errar. A gente só erra se a gente quiser, porque quando a gente começa a caminhar com Deus, já está tudo impresso, irmãos. Eu não estou inventando nada, já está tudo na Bíblia. Eu sempre falo para Deus: não me deixe inventar nada, deixe só eu pregar aquilo que já está escrito, é o suficiente para a gente de fato viver e conhecer o Senhor e prosseguir conhecendo ao Senhor. Então, uma pessoa madura, ela ouve mais e fala menos, sendo tardio no falar e breve no ouvir. Uma pessoa madura, ela não espera a gratidão de ninguém. Eu sei que pode, olha para essa pessoa que está do teu lado e diga assim: uma pessoa madura não espera a gratidão de ninguém. Diga: mas é grato sempre. Não é fácil. Não é fácil. A Bíblia conta a história de Davi e Jonathan. E a Bíblia diz que Jonathan faz um compromisso com Davi, de falar a Davi, se porventura o pai tramar alguma coisa escondida, não se preocupe, eu lhe falo em você. Só que a Bíblia diz que quando Saul, os espíritos ruins entravam na vida de Saul, quem é que Deus usava para expulsar? Davi. A Bíblia diz que Davi tocava a sua harpa e os espíritos imundos saíam. E Saul, mas um dia Saul decide matar Davi. Davi teve várias oportunidades de tirar a vida de Saul. Ele arranca um pedaço da carne para mostrar: não matei porque eu não quis. Porque ele sabia honrar, ele sabia ser grato a alguém que um dia mandou chamar ele na casa do pai e colocou num castelo, num lugar aonde de fato um dia ele iria assumir. E Saul, na sua infantilidade, quis matar ele. Mas o que é que ele poderia fazer? Saul morreu, Jonathan morreu, todo mundo morreu, eu não estou nem aí para o resto. A Bíblia diz que um dia Davi chama Zipa e faz uma pergunta: ainda existe alguém da casa de Saul? Ele poderia falar: ainda existe alguém da casa de Jonathan, meu amigo, aquele que foi o meu amigo, o meu protetor, alguém que queria o meu bem. Não, ele pergunta: ainda existe alguém vivo da casa de? Em outras palavras, a Bíblia dizendo assim: ó, não importa o que Saul fez, o que importa é o que eu preciso fazer por aquele que ainda resta. Não é a minha gratidão, não é pelo outro, por aquilo que o outro me faz, mas eu preciso ser grato sempre
Afinal de contas, é aquilo que eu carrego, é aquele que está na minha vida, é aquele que habita em mim, é aquele que habita em nós, que nos ensina a ser como Ele. Nós muitas vezes somos ingratos com o Senhor, e mesmo assim o Senhor não deixa de ser grato conosco. A Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, Ele não deixa de ser fiel, porque Ele vela da sua palavra. Aí a Bíblia fala que agora Zipa olha e fala: tem um que mora em Lodebar, é conhecido como cão morto. Davi podia dizer assim: o avô dele queria me matar, eu vou chamar ele nada para cá, deixa ele lá. Onde é que ele mora? Em Lodebar. Manda matar. Não. Davi fala assim: ó, traga ele e coloque ele assentado na minha mesa. Aleluia. Pastor, é difícil. E quem disse que é fácil? Mas só age dessa forma quem amadurece. Eu não espero gratidão em ninguém, mas nós precisamos todos os dias ser grato sempre. Amém? Amém. O homem maduro tem mente larga, pele grossa, e diga comigo: coração mole. Você conhece alguém assim na Bíblia? Eu conheço o pai do filho pródigo. Ele poderia dizer: eu não quero mais esse menino por aqui. Afinal de contas, ele gastou tudo que eu dei para ele, jogou fora. Mas a Bíblia fala que aquele pai, quando ele vê o filho se aproximando de casa, meu Deus, a Bíblia diz que ele vai ao encontro do filho. O filho olha para ele e diz assim: eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Ai, alguém que tem uma mente larga, uma pele grossa e um coração mole, ele diz assim: não, você é meu filho. Por que mente larga, pastor? Porque todos que estavam na casa, principalmente o irmão mais velho, ainda estavam com a sua mente pequenininha, questionando do pai: porque o Senhor vai dar tudo a ele, porque agora tem festa, agora tem anel, agora tem roupa, agora tem isso. Só que ele não entendeu que tudo que tinha na casa do pai também era, mas ele não usufruía porque era criança. Ele poderia naquele momento parar e dizer assim: é o prazer, meu pai chorava, meu pai queria que ele voltasse, então vamos fazer uma festa. Eu não vou nem deixar o meu pai gastar tempo com isso, eu vou fazer, porque eu não quero alegrar apenas o meu irmão que voltou, mas eu quero alegrar o meu pai. E às vezes nós somos esses irmãos mais velho. A nossa mente é fechada, a nossa pele não é grossa e o nosso coração é duro. Quando alguém se desvia, que volta, fala: peixe, não tem vergonha não, dou só um mês. São João está aí. Quando ouvir, já sabe. Você quer alegrar aquele que voltou? Transforme a sua mente, endureça a pele das suas costas e amoleça o teu coração e diga: não é por ele, é por ele. Não é porque ele voltou apenas, é porque eu preciso alegrar o coração daquele que está esperando por ele. Ele voltou, vai ter festa, vai ter anel, vai ter roupa, vai no ouvido. É o melhor que tem. Não é por quem voltou, é por ele que estava esperando, é por ele que me fez amadurecer todo esse tempo, o qual eu estava esperando aquele que se perdeu voltar. Eu não posso ser, eu não posso ser aquele irmão mais velho que endureceu o coração e que queria ver o irmão morto. Não. O pai, ele olha e ele diz: e nós precisamos olhar para o outro que
está voltando como um pai. Ele estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. O lugar dele não é fora, o lugar dele é dentro. Afinal de contas, aqui é a casa. Esse lugar que nós temos que amar, é esse lugar que o nosso coração precisa ser mole para receber. E a nossa mente precisa ser transformada. Pois a Bíblia diz em Romanos 12, versículo 2: transformai-vos pela renovação que Deus já começou a fazer na vossa mente. E a partir daí, vocês experimentarão a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tudo que nós temos que fazer, irmãos, hoje, já, é crescer, é amadurecer, é de fato dar a resposta que o céu tanto pergunta na terra. Pela manhã eu disse um versículo que eu amo. A Bíblia diz que há uma grande expectativa da criação. Engraçado que quando eu lia esse texto, eu lia há uma grande expectativa da humanidade. Só que não é só a humanidade, é a criação. Tem noção que a responsabilidade é muito maior? Eu um dia estava viajando e eu tinha uma desculpa terrível do inferno na minha vida. Às vezes eu chupava uma bala e eu pegava o papelzinho da bala pela janela do carro. E minha esposa olhava para mim e dizia assim: amor. Aí eu olhava para ela e dava aquela desculpa. Não sei se alguém aqui já deu, mas se eu não jogar o papel pela janela, eu vou desempregar um monte de galinha. Que coisa do inferno. Ela dizia: amor. E eu comia uma cocada e eu pegava o papelzinho e jogava. E quando ela falava, os meus filhos já estavam fazendo isso. Bebia uma água, quando terminava, pegava a garrafinha ainda. Aí a mãe, né, mulher: meninos, meu pai disse que se a gente não jogar, a gente vai desempregar um monte de galinha. Eu falei: meu Deus. Aí quando foi um dia eu li que a criação aguarda com grande expectativa. Não é só as pessoas, as plantas, a natureza, os animais, as pessoas também aguardam com grande expectativa pela manifestação dos ruiós de Deus. Ruiós significa vinhos maduros de Deus. Glória a Deus. Eu não vou desempregar, eu não vou empregar, eu vou guardar minha garrafinha. Às vezes a gente viaja muito, servindo algumas igrejas, e quando eu volto, o carro parece uma lixeira, mas eu saio catando os papéis, dizendo: eu não joguei fora, eu só não joguei na rua, porque eu quero me parecer com o Filho de Deus. Eu quero me parecer com Ele. Eu preciso fazer a minha parte nesta terra, que é me parecer com Ele, para que o nome do Pai seja glorificado. E é nas pequenas atitudes que o nome de Jesus é glorificado. É nas pequenas atitudes e decisões da nossa vida que o nome do Pai é glorificado. Amém? O homem maduro, ele não está preocupado em agradar a si mesmo, mas a preocupação dele é o tempo inteiro agradar o próximo. Jesus, ele fez isso. Em Romanos 15, versículo 1 e 2 diz: nós que somos fortes devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo,
visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. O outro precisa ser o nosso alvo de edificação. É olhar para o próximo e dizer: eu quero edificar a sua vida, não por aquilo que eu falo, mas pela vida que você me vê viver em Cristo Jesus. Eu falei pela manhã, eu nasci 9 dias depois que o meu pai morreu. Meu pai nasceu, morreu mesmo. Meu pai, ele morreu dia 21 de abril, eu nasci no dia 30, 9 dias apenas. E eu fui crescendo sem pai, sem saber o que era paternidade. Então para mim estava tudo bem, até porque eu não tive pai. E Deus me deu filhos. Eu errei muito na minha primogênita. Até nos 3, porque logo da primogênita veio os gêmeos, eu ainda cometi alguns erros de não saber como ser pai. Mas o mais interessante é que, com o passar do tempo, eu comecei a saber como ser pai com o nosso Pai do céu. E eu só quero que você guarde isso também no teu coração. Depois dos 3 vieram mais 2. Para quem não sabe, eu sou pai de 5. Eu tenho um filho homem e 4 mulheres. Por favor, homens, orem por mim nas suas orações. Entendi que a igreja não diz nada. Mulheres, é eles, eu não sou eu. O tecladista não risado também porque orem por mim, é um presente de pastor Fábio. Além das 4 meninas, ainda tem a esposa. Glória a Deus. E a minha primogênita tem 19 anos. Eu tenho 21 de casado, ela tem 19 anos. Na verdade, um casamento que não era para dar certo. Porque eu cheguei em Tucano e no dia 27 de junho, às 22h15, o último domingo do mês de junho, eu pedi namoro, ela aceitou, eu dei o primeiro beijo. 1 mês e 14 dias depois nós ficamos noivos. E 3 meses depois a gente casou. Não era para ter dado certo. Algumas pessoas sempre falam da família. Eu nunca achei que vocês iam tão longe. E o interessante é que quando eu olhei para ela, a primeira vez eu falei: eu vou casar com você, vou ter filhos com você, vou ter um ministério com você, eu vou ter tudo com você. Eu acho que ela olhou para mim e falou assim: e você é doido. Mas ela não falou, ela ficou quieta e o céu estava aberto e graças a Deus. Mas há 19 anos depois, no dia do meu aniversário, a minha filha ela fez uma declaração para mim. E o que me chamou muita atenção foi quando ela disse: eu admiro tanto o Senhor pelo seu relacionamento com Deus. E a minha oração todos os dias, Pai, é que um dia o Senhor possa me apresentar um marido como o Senhor. Eu não nasci homem para ser igual a você, mas eu quero casar com um homem parecido com você. Aquilo me deixou feliz e ao mesmo tempo aumentou a minha responsabilidade. Porque tudo que eu faço de ruim sou eu mesmo. Mas aquilo que você me vê fazer de bom é o Espírito que habita na minha vida. Então que Deus nos ajude a ser maduros. Porque o maduro edifica. Ele faz tudo para a edificação do outro. A unidade é a sua prioridade. Ele acolhe o outro como Cristo acolheu. Tem um provérbio oriental que diz que homens fortes
tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. Glória a Deus. A palavra dessa noite é maturidade. Amém. Quando era menino, agia como menino, falava como menino, se comportava como menino, mas hoje nós amadurecemos. Então, a partir de hoje, não é você que vai dizer o quanto você mudou, mas é essa pessoa que está cultuando com você, com o passar dos dias, que vai ser o teu termômetro e vai dizer assim: realmente você mudou. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Fecha um pouco os teus olhos. Pai, ajuda-nos a amadurecer todos os dias. Nos ajuda a ter um comportamento que glorifique o teu nome. Paizinho, livra-nos do orgulho, do egoísmo, que é uma das marcas da imaturidade, e que possamos nos revestir de humildade, ter um coração sempre preocupado com o outro e em agradar ao Senhor. Que a sua glória esteja sobre as nossas vidas, que a sua graça seja a nossa maior motivação, essa graça que nós não merecíamos, este favor que não merecíamos e foi liberado sobre as nossas vidas. Mesmo merecendo a morte, o Senhor liberou a graça, favor que nós não merecemos. Que esta noite, Deus, que possamos guardar essa palavra e colocá-la em prática em nossas vidas, porque nós não queremos viver mais um ano, mais um mês tendo atitudes infantis, sendo crianças, vendo aquilo que é nosso ser administrado pelo outro. Nós não vamos precisar mais de tutores, nós vamos crescer, e através desse crescimento, amadurecimento, nós vamos poder usufruir daquilo que é nosso por direito. Muito obrigado, meu Pai, muito obrigado. Nos ajuda a te conhecer, e quando a gente estiver meio fraco, que o teu poder aperfeiçoe a ponto de deixarmos de ser fraco naquilo que nós estamos sendo vencidos. Muito obrigado. Nós chamamos nosso Pai, nós chamamos. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Obrigado pelo convite. Dália, cadê o líder de jovem? Tá ali. Tá até mais bonito hoje, que eu não estou nem conhecendo. Estou brincando. Não podia deixar ali, né? Que Deus abençoe por ter lembrado de mim, né? E pastor Marivaldo, meu irmão, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amo vocês, fiquem em paz. Cantar mais uma? Vamos louvar um pouquinho mais? Deus! Já que a gente cantou uma que cantou de manhã, vamos cantar outra então, que a gente cantou pela manhã. Amém? Agora eu quero que você cante comigo. Nós vamos começar só o violão, aí depois a banda vai me ajudar aí, tá bom? Essa banda é maravilhosa, hein, rapaz? Não conhecia vocês, estão de pé. Peraí, ele tá, moço. Ele tá lá assim, olha aí, tá aí, vamos louvar o Senhor. Pelo amor de Deus. Deus abençoe, né? Vamos lá. Estou no meu jardim, tranquei a porta.
Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o quê? O desejo de sobre